Meus amigos e meus irmãos em Cristo, vamos ouvir a leitura da palavra do Senhor nosso Deus no livro de Êxodo, capítulo 17, a partir do versículo 1 ao versículo 7, que diz: Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: Dai-nos água para beber. Moisés lhes disse: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, a nós, os nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: Que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: Passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Meus amigos, meus irmãos em Cristo, o título desta mensagem é A Rocha Ferida. Observamos aqui neste texto que foi lido que o Senhor nosso Deus já tinha em mente, e o povo já sabia, que o Senhor nosso Deus ia conduzir o povo até a terra de Canaã. O Senhor nosso Deus operou maravilhas no Egito. O Senhor nosso Deus operou maravilhas quando abriu as águas do Mar Vermelho, e o povo passou por terra enxuta. O nosso Deus sempre mostrou boa vontade, proteção, e sempre vinha abençoando o povo de Israel ao longo dos anos. Entretanto, o povo de Israel demonstrou ser um povo infiel a Deus, ser um povo murmurador, tentava ao Senhor. O povo de Israel demonstrou ter uma memória curta. O povo de Israel se esquecia facilmente das bênçãos, dos milagres que o Senhor nosso Deus fazia em favor deles. No texto, diz que quando eles chegaram naquele lugar, chamado Refidim, não havia água para o povo beber. O povo havia sido provado quando chegou em Mara, primeira estação. O povo agora está sendo provado por Deus
para que o povo aprenda mais uma vez a obedecer a Deus e a aprender de Deus. O povo precisa ser provado por Deus. Nós precisamos ser provados por Deus. Os pais provam seus filhos. O patrão prova o seu empregado. Os governantes provam as autoridades que são submissas a eles. A prova é importante. Através da prova, aprendemos algo do Senhor nosso Deus. E bem-aventurado é aquele que é provado e resiste à provação. Porque Deus, através da prova, quer ensinar o seu povo a obedecer e temer a Ele. Então, quando o povo chegou naquele lugar chamado Refidim, não havia água para o povo beber. O povo se desesperou. O povo reclamou para Moisés. O povo gritou com Moisés. O povo encurralou a Moisés a ponto de apedrejá-lo. E o povo dizia: Moisés, dai-nos água para beber. Queremos água. O nosso povo está com sede, Moisés. Queremos água. E o povo insistia, exigia de Moisés água. Bem verdade que estava no deserto, o povo estava com sede. Mas o povo era impaciente. O povo não aguardava a hora de Deus. O povo não aguardava o momento de Deus agir. Sempre o homem quer forçar Deus a fazer aquilo que ele quer, na hora que ele bem entender, que ele bem entende. Mas Deus tem a sua hora para agir, a sua hora para responder às orações e às nossas indagações. Então o povo encurralou Moisés. Moisés, queremos água. Ora, Moisés, cercado por aquela multidão numerosa de quase 3 milhões de pessoas, com sede, Moisés não tinha outra alternativa. Moisés foi escolhido por Deus para aquela missão, ser o libertador do povo, ser o orientador do povo. Moisés era um homem temente ao Senhor. Moisés era um homem obediente ao Senhor. A ligação de Moisés com Deus era muito íntima. E Moisés então clamou ao Senhor nosso Deus: Senhor, o que farei? O povo está gritando a ponto de me apedrejar querendo água. O que eu farei, Senhor? Meu irmão e meu amigo, qualquer que seja a sua aflição, qualquer que seja a sua necessidade, ou a sua privação, ou a sua inquietação, clame ao Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, porque o nosso Deus está sempre presente. O homem muitas vezes pensa que Deus está ausente dele, mas Deus está bem perto de nós. Clame ao Senhor nosso Deus, faça pedidos ao nosso Deus e aguarde a resposta. Nada faça sem a resposta de Deus. Aguarde a resposta de Deus. Resposta para os seus pedidos, para as suas aflições, para a sua necessidade, para as suas orações ou indagações. Moisés clamou ao Senhor. O Senhor respondeu a Moisés, diz: Moisés, eu estou vendo o clamor do povo, os murmuradores, aqueles que me tentam, aqueles que estão tentando a mim, murmurando contra ti. Moisés, toma contigo alguns dos anciãos e pegue a tua vara, Moisés, e se desloque com estes alguns dos anciões, poucos anciões, e se desloque na direção do monte Horebe. Eu estarei lá, Moisés, te esperando. Moisés confiou na palavra do Senhor. Não duvidou.
Meu irmão e meu amigo, nunca duvide da palavra do Senhor nosso Deus. Creia nela verdadeiramente, com toda a sinceridade e honestidade do teu coração. Moisés saiu com alguns dos anciãos. Eles caminharam alguns quilômetros até chegar ao Monte Horebe. Eles escalaram aquela montanha, chegaram lá no cume do Monte Horebe. Quando chegaram lá, o Senhor nosso Deus disse: Moisés, estou aqui. Olha, Moisés, você está vendo aí esta rocha? Moisés, você vai tocar com a tua vara nesta rocha que você está olhando. Você vai ferir com a tua vara esta rocha, e vai sair dela água, água em abundância. Moisés, confiando na palavra do Senhor, pegou a sua vara e bateu na rocha. Imediatamente aquela rocha jorrou água. Saiu água em abundância daquela rocha e desceu de montanha abaixo. Foi água em fartura, muitas águas, e alimentou o povo. Saciou a sede do povo. Homens, mulheres, crianças e os animais que o povo traziam consigo. Foi uma fartura. Todo milagre que o Senhor nosso Deus faz é com fartura. Quando Deus, através de Jesus, fez as multiplicações dos pães, em duas ocasiões, em uma ocasião delas, quase 5.000 homens foram alimentados, sem falar nas mulheres e as crianças. Em outra ocasião, 4.000 pessoas, 4.000 homens foram alimentados. Todos os milagres que o Senhor nosso Deus faz é com fartura, é com abundância. E foi muita água que jorrou ali daquela rocha. E o povo saciou-se. Eu quero lhes dizer que a distância do Egito para Canaã era uma longa distância. Havia algumas rotas que se tornavam o caminho mais curto do Egito a Canaã. Mas o Senhor nosso Deus, Ele escolheu, traçou, projetou uma rota mais longa, com mais curvas, com muitas voltas, justamente para que a viagem fosse mais durável, mais longa, para que o Senhor nosso Deus pudesse provar o povo, para que o povo, através da provação, aprendesse, conhecesse a vontade do Senhor, mudassem de comportamento e de atitude, e se tornasse um povo temente a Ele, obediente a Ele, e que soubesse aguardar as divinas providências do Senhor. O Senhor nosso Deus fez o povo passar por 4 desertos: deserto de Sur, o deserto de Sim, deserto de Parã, deserto de Zim. 4 desertos o Senhor fez o povo atravessar. Longos desertos, para poder provar o povo, para que o povo pudesse aprender mais e mais do Senhor. Meu irmão, precisamos ser provados pelo Senhor, pois é através da prova que aprendemos a obediência, a obedecer ao Senhor nosso Deus. Aquela rocha, que dela jorrou água, aquela rocha simbolizava a pessoa de Jesus. Jesus Cristo crucificado lá na cruz. Aquele Jesus que foi crucificado lá na cruz. Dele Jesus, a nossa rocha, a nossa pedra fundamental. Dele Jesus sai a fonte da nossa salvação, a fonte da água da vida, para alimentar as nossas almas, saciar a nossa sede espiritual, assim como a rocha lá no Horebe saciou a sede física do povo.
Eu vou encerrar esta mensagem dizendo aos meus amigos: deposite confiança no Senhor. O Senhor te prova, porque Ele te ama. Aguarde as providências do Senhor nosso Deus. Creia no seu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos salvar. Ele, Jesus, veio ao mundo para ser o nosso Salvador, o teu Salvador. E meus irmãos em Cristo, vamos aguardar sempre provas, porque o Senhor vai continuar nos provando enquanto estivermos aqui neste mundo, porque a prova contribui muito para a nossa obediência ao Senhor, e muito aprendemos através das provas que vêm do Senhor. Meu irmão em Cristo, fique firme, nunca desconfie do Senhor nosso Deus, saiba aguardar a resposta do Senhor. E você, meu amigo, abra o teu coração para Jesus, o Filho do Deus de Israel. Ele te ama e quer salvar a tua alma, perdoar os teus pecados. Aqui eu encerro esta mensagem com uma oração. Senhor meu Deus, preguei a tua palavra. Continue iluminando os corações daquelas pessoas que ouviram a palavra do Senhor. Meu Deus, salva-os, liberta-os, dê a eles o entendimento para a salvação, para que o povo sempre confie no Senhor e aguarde as decisões do Senhor. Meu Senhor Deus, salve o povo, salve a humanidade, abrindo a mente de cada uma das pessoas, para que elas venham compreender que o Senhor é o Deus ontem, hoje e para sempre, que o teu Filho Jesus Cristo é ontem, hoje e para sempre, que veio ao mundo para salvar toda a humanidade. Meu Senhor, meu Deus, eu oro a Ti, e eu te peço, em nome do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu dou graças a Ti por tudo. Amém.